Uma outra discussão que hoje em dia tem bastante significado, que está muito presente na nossa vida, é a discussão sobre xenofobia, discriminação contra imigrantes em geral, né? Ao longo da história, né, existe uma associação reiterada entre imigrantes e doenças, né? Existe um clamor reiterado em diversos âmbitos diferentes de que imigrantes são vetores de doenças, né? E vetores de doenças são os elicitadores por natureza do nojo, né? Aliás, é algo que eu esqueci de falar, vou fazer uma pequena digressão, gente. Uma das explicações para que o nojo possa ser utilizado na esfera moral é a de que o nojo surgiu como um instrumento de evitar contágio e intoxicação. O nojo teria evoluído pela seleção natural como um instrumento de nos manter longe daquilo que é capaz de nos contaminar como doença ou de nos intoxicar, né, por via digestiva. Então o nojo surgiu como um instrumento de proteção, seria uma forma de uma extensão do nosso sistema imunológico, né? E por ser flexível, né, já que a gente tem que aprender aquilo que é capaz de nos intoxicar, aprender o que é capaz de nos causar doenças, né, a gente precisa do convívio para poder ser ensinado, né, o que é ou não capaz de nos contaminar de alguma forma. A moralidade teria cooptado o nojo para sua finalidade, né? O nojo teria sido cooptado pela moral para ser um instrumento de reforço de regras morais, né? Essa é a tese de um filósofo chamado Daniel Kelly, que me parece explicar muito bem o funcionamento do nojo. Por que o nojo físico se comporta da mesma forma que o moral e por que o nojo é tão flexível e tão variante ao longo das culturas, né? Realmente parece que existe esse nojo prévio que a gente desenvolveu por uma questão de seleção e que esse nojo tem sido empregado para outras finalidades. Bom, e voltando para a questão, né, imigrantes são considerados vetores de contaminação por natureza. Essa foto mostra um caso emblemático, né, que aconteceu em Nova York, de uma cozinheira irlandesa que espalhou a febre tifoide em várias casas onde ela trabalhou, né? Nesse caso, existia até um argumento bastante racional para que houvesse, né, uma política sanitária em relação à imigração. De fato, ela ficou apelidada, né, de Mary Tifoide, né? Ela trabalhou em mais de 40 casas, ela foi internada compulsoriamente algumas vezes para tratamento da febre tifoide e ela saía do tratamento compulsório e continuava trabalhando como cozinheira, né? E a epidemia se alastrava junto com ela, né? Então aqui existe até uma justificativa racional, né? Mas em outras situações a gente vai ver que isso pode não ser justificado. E a questão é que o direito tem uma brecha para colocar a questão da doença como um fator de concessão de visto, né, para imigrantes, né? Então, não só a legislação brasileira, mas como toda a legislação ao redor do mundo, coloca a saúde como um fator determinante para a concessão do visto para o estrangeiro, né? Então, está no nosso Estatuto do Estrangeiro, artigo 7º, inciso 5, que a satisfação de condições de saúde é um requisito para a concessão do visto, né? E a gente vê no debate público essa discussão, né? Aqui Donald Trump, né, um candidato excelente para a presidência da República nos Estados Unidos, né, ainda bem que não é no Brasil, né, mas falando sobre a questão de imigração... Oi? Pois é, eu acho que sim, né? Ainda não, né? Mas, né, uma declaração pública de um candidato à presidência da República falando que imigrantes são portadores de doenças infecto-contagiosas, né? Acho que ele perdeu grande parte do eleitorado nisso, mas é uma das frases típicas do Trump, né? E, infelizmente, essa discussão também se replica aqui no Brasil, né? Eu peguei alguns casos falando sobre imigração de haitianos no Acre e você vê a mídia falando, né, que a Secretaria Estadual de Saúde tem que vir a público desmentir um surto de ebola trazido por haitianos, né? Então, esse pânico público em relação a doenças trazidas por imigrantes, né?
Um outro caso também mostra em Caxias do Sul, Santa Catarina, um problema em relação à imigração de senegaleses, eu acho, né? E aqui tem um extrato de uma entrevista, né, de uma moradora de Caxias do Sul falando sobre os problemas trazidos pelos imigrantes e, não surpreendentemente, ela fala ali em determinado momento que não acha justa a convivência deles aqui no meio da gente, sem falar todas as doenças que eles estão trazendo, completa a mulher. Então existe essa associação reiterada entre imigrantes e doenças, né? Como se necessariamente imigrantes fossem portadores de doenças infecto-contagiosas, né?